A capital sergipana é a primeira no ranking do tempo médio para o procedimento de abertura de empresa. Aqui em Aracaju, o empreendedor que quiser oficializar o negócio leva apenas 2 horas. Bruno é biomédico de formação e empresário por vocação. Há 14 anos ele empreende no segmento de bares e restaurantes. Uma rotina repleta de desafios. É um zelo diário. A gente acredita que o setor de empreendedorismo está totalmente ligado à gestão de pessoas, gestão de empreendimento, gestão de valores, e a gente precisa cuidar dele todo dia. É como se fosse uma coisa diária, que você acorda e você precisa ter seus hábitos diários, então você precisa também ter aquele cuidado, aquele zelo com a empresa diariamente. Segundo o levantamento do mapa de empresas do Ministério da Economia, em Aracaju, 318 novas empresas foram abertas no mês de março. Atualmente, a capital conta com 66.802 empresas ativas, um número que só tem crescido. O mapa aponta ainda que o cidadão leva apenas 2 horas para abrir uma empresa de baixo e médio risco em Aracaju. O dado coloca a capital sergipana em primeiro lugar no ranking do tempo médio para este procedimento, já que a média nacional é de 16 horas para a abertura de uma empresa. Toda empresa que precisa dar os primeiros passos, ela precisa entender exatamente qual é o negócio, o mercado que ela precisa abraçar. Levando em consideração que boa parte dessas empresas, quando elas nascem pequenas, a ideia inicial não necessariamente é você promover organização, mas promover progresso. Isso significa, em termos práticos, que eu preciso vender o meu produto, o meu serviço. Então eu tenho que ter clareza se o mercado ele está apto a recebê-lo, se eu faço sozinho isso ou se eu faço com diversos concorrentes, e eu preciso ter um diferencial muito claro, né? Tem uma vantagem competitiva, e quando isso não está muito claro para esse empresário, isso requer que ele gaste mais tempo fazendo gestão. De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, um dos principais fatores que levam cerca de 24% das empresas a fecharem os seus negócios nos 2 primeiros anos de atividade é a falta de planejamento, de visão estratégica e de ações que possam fidelizar o seu cliente. Essa trilha entre a ideia inicial do negócio e aquilo que é viável tecnicamente ou economicamente é extremamente desafiador para esse empresário, porque ele tem muitas vezes uma ideia, mas não necessariamente essa ideia se comporta muito bem em termos de negócio, porque vai ter que exigir dele a capacidade de entender se o produto ou serviço dele tem frequência de compra, se é um produto que atinge uma classe que tem uma necessidade ou uma dor específica, e isso tudo nem sempre é muito claro para ele. Ele tem uma ideia ou às vezes até uma necessidade. Pablo vive o caminho inverso. O jornalista está no processo de fechamento da sua empresa. Um ciclo que se encerra, mas que abre espaço para novos desafios. Eu costumo sempre dizer, na dúvida, né, no momento que você perceber ali que surgiram alguns sinais vermelhos, é importante que você busque ajuda, né? Até para que você encontre novas possibilidades. E se houver necessidade, ao invés de você estar tendo prejuízo, é realmente fechar o negócio e repensar. O especialista destaca que quem empreende precisa estar atento aos sinais do mercado, além de estabelecer bem o seu público-alvo e identificar a solução para o desejo do cliente, também é preciso estar disposto a perceber quando a empresa está em crise. No momento em que ele talvez tenha dificuldades em performar da maneira mais adequada, eu sempre entendo que é um processo que às vezes é muito mais difícil do que ir abrir, né? Quando a gente vai para um processo de fechar, já existem compromissos no mercado, já existem dívidas muitas vezes, já existem passivos que não apenas administrativos, mas jurídicos, que impedem com que eu tome aquela decisão de dizer assim, bom, agora eu vou fechar a empresa e ponto. Não, você precisa honrar compromissos, você precisa, né, fazer tudo aquilo que é necessário para que, não apenas tecnicamente, mas contabilmente sua empresa esteja fechada. E esse é um dos grandes desafios que esse empreendedor tem no ato de fechar, né? Porque ele gerou compromissos e agora precisa cumprir. São muitos os desafios de quem empreende, mas todos têm algo em comum: o sentimento de que todo esforço e dedicação valeram a pena. São muitos desafios, continuam sendo muitos desafios, mas eu percebo que essa maturidade ao longo dos 3 anos fez com que eu entendesse quais eram os caminhos que eu precisava percorrer. E agora a história tem sido outra completamente diferente. Esse feeling do empreendedorismo, esse dia a dia,
essa coisa que mexe com a gente por dentro, que entra na veia, é o que faz a gente enfrentar o dia a dia de uma empresa. E com certeza eu acho que devo continuar sendo empresário o resto da minha vida.